Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês em todo lugar que acompanham esse trabalho. Neste momento eu quero fazer com você uma oração. Querido e amado Deus, nos guia nesse dia, neste momento, nesta hora. Abençoa todos os ouvintes em qualquer lugar, todos que acompanham esse trabalho, que curte, meu Pai querido, que compartilha. Que as bênçãos caem na vida desta pessoa, meu Pai, segundo o pedido que ela tem. E o desejo que ela tem, Pai, seja a minha oração neste momento, adiante do Senhor, deixando adiante do Senhor o pedido desta pessoa, que em todo lugar acompanharão esse trabalho, em nome de Jesus. Amados, eu estou aqui para meditar com você e refletir com você que gosta de estudar a Bíblia, algumas interpretações equivocadas do meio evangélico, algumas pregações que não se fecham de acordo com a Bíblia. Há uma pregação que a qualquer hora, a qualquer momento, nós seremos arrebatados, e segundo o texto de Paulo de Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta, do 13 ao 18, quando Paulo falou que no momento, não abrir e fechar de olho, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seríamos arrebatados, a encontrar Jesus nos ares. E para muitos isso não aconteceu, para mim aconteceu, porque é questão de expressão. Neste caso, a expressão minha é tomado à força, que seria uma transformação imediata. O homem sobe da terra para as condições celestiais, mas sem ter saído do seu corpo, sem ter se saído em vida, mas apenas ter sido transformados ao estar em Cristo Jesus. Quando se entregou a Cristo e chegou esse momento, houve essa transformação espiritual na vida daqueles que realmente estão em Cristo, Não se trata de uma subida, mas se trata de uma subida espiritual, que é uma transformação. Esse no meu caso. Posso depois explicar mais sobre isso. Mas a igreja, muitos continuam pregando e insistindo que isso vai acontecer. Só que para isso acontecer, tem muita coisa que terá que acontecer, não seria uma coisa tão fácil assim. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o Paulo escreve que isso não aconteceria sem que antes viesse a apostasia, se manifestasse o homem do pecado, que sentava no templo de Deus, querendo parecer Deus para ser adorado pelos homens, Então, esse texto, para isso acontecer o arrebatamento, como eles pregam, teria que o templo em Jerusalém estar de pé. O templo em Jerusalém não existe hoje, e o que está no lugar dele é uma mesquita de muçulmano. E o povo de Israel não pode tirar aquela mesquita. Se for tirar, é uma guerra mundial. O muçulmano é uma das 3 maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e o muçulmano. Então, é as 3 maiores religiões do mundo. Então, não tem condição disso acontecer agora, de um momento para o outro, porque para cumprir a palavra tem que o templo em Jerusalém estar de pé, tem que levantar um homem, e esse homem tem que sentar no templo e querer ser adorado pelos homens. Depois disso, isso aconteceria. Tem um acontecimento histórico na queda de Jerusalém dos anos 70, que naquela época o general Adriano sentou no templo dos judeus e forçou os judeus a adorá-lo. Quem não adorasse não comprava e não vendia, e quem não adorasse seria morto. Então, muitos judeus foram mortos e muitos morreram à fome. Isso aconteceu na queda de Jerusalém dos anos 70. Pode ser que a profecia se trataria daquela pessoa, daquele acontecimento, que realmente Jesus estava falando ali para judeu, e toda a sua promessa era ali judeu. Era tudo ali judeu, Israel ali, nessas promessas. Hoje, se aparecer uma pessoa dentre os governos e falar algo diferente, logo tem alguém falando que o anticristo está se manifestando porque o fulano está fazendo isso, mas o ciclano, a nação fulana está fazendo isso, mas a nação britânica. Mas isso não bate, isso é mentira, isso é um equívoco. Já fizeram
desse anticristo, já fizeram o Papa, já fizeram alguns governos, já fizeram os Estados Unidos, já fizeram a televisão, né? Que hoje ela perdeu para o celular, né? Hoje seria o celular, esse monstro, essa besta, né? Geralmente é um sistema dominante mesmo, mas não passa de uma tecnologia e de um crescimento de sabedoria do homem, e não se tratando da besta do anticristo, porque também a besta do anticristo não é um caso sobre o mundo todo, ele é um caso somente em Jerusalém, é somente entre os judeus, né? Nós somos gentios, isso não chega para nós, né? Tem anticristo? Tem. Anticristo é todo aquele que é contra a Jesus, contra o Evangelho, esse é anticristo. Mas na forma dessa pessoa, que eles dizem que, essa pessoa que diz que há de manifestar, há de forçar a adoração, há de carimbar as pessoas com o número 166, para esse camarada levantar, tem que primeiro chegar o Messias judaico, que não é Jesus. Esse Messias judaico tem que fazer uma guerra muito grande ali, e tem que fazer uma batalha, e tem que tirar a mesquita de muçulmano que está lá, e tem que erguer o templo. Depois do templo erguido, depois da adoração voltada, depois que voltar o sacrifício de animais, depois que voltar todo aquele ritual, tudo aquilo que eles faziam, então aí aparecer esse homem que diz que ele é um Deus, e ir lá e sentar lá dentro e obrigar a adoração. Aí depois aconteceria o arrebatamento de Paulo. Sem essas coisas, o arrebatamento de Paulo não aconteceria. Portanto, as pregações escatológicas que esse povo faz, né, não fecha biblicamente. Elas não fecham biblicamente. É só estudar a Bíblia, é só ver o que a Bíblia está falando. Tem que partir de um ponto certo dentro da Bíblia e buscando ali, porque a Bíblia ela tem a verdade, né? Muitas vezes a expressão nos leva para um campo que acaba sendo uma inverdade em relação àquilo da época, né? Que era do século I. A expressão ali, muitas vezes, quando falava-se de nuvem ali, as pessoas do hoje olham para cima, olhando uma nuvem, mas quando se falava de nuvem ali, a expressão era tempestade, chuva, guerras, corrente de povo, essas coisas. Joel 2, você sabe, que vai dar essa clareza, e Isaías 19, né? Que fala que Jeová cavalgou numa nuvem sobre o Egito, tá? Deus te abençoe abundantemente, fique com Deus, até o próximo vídeo.